Bem-vindos, bem-vindas à série Alimentação de Cura, aqui é o Juliano, esse é o terceiro vídeo da série Alimentação de Cura. E se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, eu vou pedir para você voltar lá e assistir os vídeos para que esse vídeo aqui faça mais sentido para vocês. No primeiro vídeo eu expliquei por que a gente tem que deixar de consumir os alimentos que estão acidificando o nosso organismo e que estão gerando muco no nosso organismo. Até compartilhei com vocês uma tabela sobre os alimentos mais alcalinizantes do nosso organismo e dos mais acidificantes do nosso organismo, que a gente deve abandonar o mais rápido possível. E não é à toa que lá em cima, nos alimentos mais alcalinizantes do nosso organismo, a gente tem as PANC, as plantas alimentícias não convencionais, né? E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês a forma como eu faço o suco vivo da luz do sol, utilizando as PANC, as plantas alimentícias não convencionais, que, como eu falei com vocês, é uma das coisas que eu mais estudo e que eu mais me dedico a estudar, porque eu entendo que essas plantas guardam um grande potencial nutricional e farmacêutico, que é o que vai nos alimentar e nos curar ao mesmo tempo. Então eu quero agradecer aos comentários, a todo mundo que me deu um feedback falando o que achou da primeira e da segunda aula. E se você não assistiu, como eu te disse, volta lá para poder assistir a primeira e a segunda aula, porque assim essa aula aqui vai fazer muito mais sentido. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a fazer o suco vivo da luz do sol. Eu vou dar uma amostra gratuita do meu curso online, onde eu ensino diversas outras receitas, né? Mas eu quero que vocês aprendam essa receita do suco vivo da luz do sol e façam ela na casa de vocês, justamente para poder acertar a primeira refeição do dia de vocês. E depois a transformação para uma alimentação de cura vai acontecendo aos poucos, conforme vocês forem despertando para a importância de estar sempre consumindo as PANC, introduzindo elas na alimentação, e assim você vai transformando a sua alimentação. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, corre lá, pega o papel e caneta, que eu vou falar exatamente como fazer o suco vivo da luz do sol, qual é o passo a passo que eu utilizo, e depois eu vou falar um pouco sobre quais plantas eu recomendo que a gente possa colocar nesse suco. Se você tiver acesso a alguma delas, você já pode utilizar. Se você não tiver acesso a nenhuma delas, você pode fazer o suco vivo da luz do sol só com alguns ingredientes básicos, como eu vou mostrar para vocês no vídeo. Uma das questões mais comuns que as pessoas me perguntam é como eu vou ter acesso a essas plantas. E o que eu posso dizer para vocês é que é uma jornada. Eu, durante muito tempo, fui procurando planta por planta, encontrando cada uma delas em um local, depois cultivando elas em casa, em vasos e depois nas hortas, e assim eu fui mantendo essa riqueza genética de diversidade de plantas, E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Vocês vão iniciar a jornada de vocês atrás de cada uma dessas plantas, e conforme vocês forem encontrando elas, vocês vão começar a cultivar elas, e cada vez vocês vão ter acesso a uma diversidade maior de plantas para poder se alimentar e se curar ao mesmo tempo. Justamente com esse objetivo de difundir esse tipo de conhecimento, que eu fazia as mudas e levava para as feiras, para que as pessoas comprassem as mudas e cultivassem elas e tivessem acesso a esse tipo de alimento que é tão rico, tão nutricional e tão farmacêutico. Então vamos lá para o vídeo onde eu vou ensinar para vocês como fazer o suco vivo da luz do sol passo a passo. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, vou precisar que vocês coloquem a semente de girassol para germinar. Deixar ela de molho aí por pelo menos 12 horas. Até 8 horas é o suficiente, mas 12 horas é o ideal. Pode ficar mais, tá? Até 24, 36. Só vocês irem trocando a água. Vai sempre tirando essa água daqui, trocando ela, colocando uma aguinha nova. Tá bom? Então vamos lá. Semente de girassol germinada, mais ou menos umas 100 gramas. 3 maçãs, tá? Pode ser 2 ou 3 maçãs. Um pedacinho de gengibre, a gente vai usar só metade disso aqui, tá? Uma cenoura que a gente vai utilizar para poder pilar. Um pouquinho de couve, a gente vai usar 1 ou 2 folhas de couve. Isso vai depender do seu gosto. Se você achar que vai ficar amargo demais, coloca uma. Se você gostar, coloca 2. E uma erva de gosto, pode ser a hortelã, pode ser a erva cidreira, enfim, pode ser alguma outra erva. E as PANC, Então aqui a gente tem a Ora Pronobis Godsefiana, que é essa Ora Pronobis mais rica em proteína vegetal, chega a ter 35% de proteína vegetal, muito rica em ferro, em cálcio também. Enfim, uma planta também tem triptofano, que ajuda a regular o nosso humor. Essa daqui é a Perez Kebleu, Ora Pronobis amazônico. Eu peguei ela aqui só para mostrar para vocês, que existem várias espécies de Ora Pronobis e vocês também podem utilizar essa daqui. Isso daqui é a Beldroega, Portulaca umbratícula. É uma das plantas mais ricas em ômega 3 do reino vegetal, tá? E que eu utilizo frequentemente nos meus sucos. Recomendo que vocês comecem a cultivar ela. É uma planta bastante fácil de cultivar em vaso, tá? Eu tenho um vídeo sobre ela no canal do YouTube, tenho um vídeo sobre a Beldroega e sobre a Ora Pronobis, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Então recomendo que vocês vão lá no meu canal do YouTube e assistam o vídeo sobre a Beldroega. O título do vídeo é Nunca Mais Joga Essa Plantinha Fora. E o da Ora Pronobis é como identificar as espécies de Ora Pronobis,
lá no meu canal do YouTube vocês vão encontrar esses 2 vídeos, tá? Aqui a gente tem o beldroegão, que é essa planta aqui que dá essa florzinha rosinha. Ela também pode ser utilizada no suco vivo. E aqui a gente tem a tapoeraba, que é uma plantinha que tem uma força selvagem, uma força de rebrota, de vida muito grande. Então eu coloco os brotinhos dela, como vocês podem ver aqui, ó, as folhas jovens, né? Então é isso aí. Essas daqui são algumas das punk que eu utilizo. A gente pode utilizar várias outras. Depois eu vou falar com vocês sobre as plantas e sobre as propriedades medicinais delas. Mas agora eu só quero mostrar aqui os ingredientes do suco, tá certo? Então, gente, vamos lá. O mais difícil que vocês vão ter que fazer é abrir a maçã no meio e tirar a semente dela, tá? Então pegou a maçã, tirou a semente dela, cortou, colocar ela aqui no liquidificador. Nesse caso aqui eu estou utilizando 3 maçãs, tá bom? E agora a gente vai colocar um punhado de semente de girassol, como eu falei para vocês, né? Pegar aí um punhadinho que cabe na mão de vocês. Aqui estava meio rasinho, vou colocar mais um pouquinho, que eu gosto dele bem concentrado, tá? Então coloquei aqui, ó, sementinha de girassol germinada. E agora que eu cortei o gengibre no meio, tirei a casquinha dele. Tá, isso aqui é opcional, vocês poderiam colocar metade dessa quantidade aqui que eu vou colocar. Pode colocar também raiz de açafrão da terra, se vocês tiverem aí. Tá, eu vou colocar esse pedacinho aqui que eu gosto, fica bem gostosinho. Então vai ficar assim. Então agora eu vou colocar aqui a hortelã, para poder dar um gostinho, certo? E agora eu vou pressionar isso aqui com a cenoura. Vou usar a cenoura para poder pressionar isso aqui e bater esse suco. Eu vou fazer essa pressão aqui, vou bater isso aqui até todas essas sementinhas aqui desaparecerem. Meu objetivo aqui é extrair o leite vegetal, né, da semente de girassol. E a maçã vai ser ótima para poder fazer isso, né? Ela vai ter o líquido aqui, né, essa água mineralizada e alcalinizada pela natureza. E a hortelã vai dar um gostinho aqui, o gengibre também vai dar as propriedades medicinais. Então é isso. Vou ligar aqui e vou pressionar para poder bater. Nesse processo aqui, gente, vocês podem usar a cenoura assim, remexendo ela para poder ajudar a bater, tá? E também podem pressionar a cenoura, como vocês podem ver aqui, ó. Metade da cenoura já foi batida, que eu fui encostando ela lá na hélice, tá? Então não tem problema, a cenoura também vai dar um gostinho pro suco. Agora aqui, como vocês podem ver, eu bati até sumir todas as sementes de girassol, certo? Não tem mais nenhuma semente de girassol aí. Então agora é a hora de colocar os verdes. Então vamos lá, eu gosto de começar colocando a couve primeiro, tá? E aí depois, agora eu vou colocar essas punk aqui todinhas. Isso aqui vai dar uma consistência maravilhosa para o suco. Depois eu vou ensinar para vocês quais plantas a gente pode colocar, caso vocês não tenham essas daqui. Eu vou falar sobre todas as punk que eu aconselho colocar nesse suco, né? E recomendo que vocês já separem aí papel e caneta para poder anotar. Então é isso, coloquei aqui a couve e as punk, e agora eu vou ligar o liquidificador e fazer pressão com a cenoura de novo. Bom, como eu falei com vocês, a gente vai precisar de um voal, né, ou de uma peneira. Eu recomendo fazer com voal porque com voal você vai sentir o suco passando na sua mão e é mais interessante. Então eu vou colocar ele aqui essa tigela aqui de vidro, evitar colocar em plástico, né? Então vou colocar aqui e vou despejar o suco. Então, gente, está aqui o voal, né, nessa tigelinha de vidro. E agora eu vou pegar aqui o suco vivo da luz do sol e vou despejar aqui. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque nesse momento aqui agora a gente vai pegar isso aqui, espremer até retirar esse máximo de líquido daqui, né? E vai pegar aqui, ó, e vai apertando para poder extrair o líquido ali, tá bom? Então, vai fazendo isso aí, vai apertando com carinho, não pode apertar com muita força, tá? Vai pressionando devagarinho aí, sentindo esse suco vivo sendo extraído, que essa é uma das melhores partes dessa experiência. Então é isso aí, gente. Olha só essa maravilha aqui. Vocês já imaginam a quantidade de nutrientes, de propriedade medicinal que isso aqui tem, de fitoterápico, né? É um suco simplesmente incrível. E eu tô aqui, ó, manhãzinha de domingo, gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu faço esse suco todo dia e eu recomendo fortemente que vocês apliquem isso aqui, porque é isso aqui que vai mudar
a rotina de vocês e a mentalidade de vocês com relação à alimentação. Que tem muito nutriente, proteínas líquidas, enfim. Isso aqui é uma bênção e eu recomendo demais que vocês façam isso aqui porque é o que realmente vai transformar a rotina de vocês e a alimentação de vocês, fazendo vocês caminharem para uma alimentação de cura, né? Não tenho dúvidas que vocês sabem que isso aqui com certeza cura muita coisa, né? E aí, gostou do suco? Já viu que é super simples de fazer, né? Eu busquei fazer esse vídeo com o mínimo de ingredientes possível para você não dar desculpa de que você não vai conseguir fazer. Como eu já falei para vocês, vocês já devem ter colocado a semente de girassol para germinar. Então agora vocês têm acesso ao conhecimento básico para que vocês possam fazer o suco. Se vocês não tiverem acesso a nenhuma punk, vocês podem fazer sem nenhuma punk. Eu, quando aprendi esse suco, ele não foi me ensinado utilizando nenhuma punk. Depois que eu fui aprimorando o meu conhecimento e conhecendo cada vez mais plantas, que eu resolvi introduzir elas nesse suco e fui descobrindo quais plantas eram mais indicadas para poder colocar nele e tudo mais. Esse conhecimento eu fui aplicando e fui sentindo o gosto das plantas, vendo como era, e depois as coisas foram se assentando mais na minha consciência e eu fui entendendo melhor. Então agora eu quero explicar para vocês quais plantas eu recomendo e eu indico para que a gente possa colocar nesse suco vivo de manhã. Com esse ensinamento que eu vou passar para vocês, vocês também vão poder utilizar essas plantas em diversas outras receitas. Basta vocês entenderem qual é o sabor delas, qual é a textura delas e qual é a forma de utilizar elas mais indicada. Nesse e-book que eu vou mostrar para vocês essas informações, é um dos e-books que vocês vão ganhar quando vocês adquirirem o curso online. Ele vem de bônus, mas eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre a oferta que eu tenho para fazer para vocês depois. Primeiro eu quero ensinar para vocês um pouco sobre essas plantas e mostrar para vocês como é esse e-book por dentro. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre as plantas. Então, gente, agora vamos falar aqui sobre esse e-book, onde eu vou mostrar para vocês quais são as plantas alimentícias não convencionais que eu recomendo a gente utilizar nos sucos vivos e nas receitas que a gente vai utilizar de saladas cruas. Então, apresentando aqui esse e-book que vocês vão ganhar de bônus quando vocês adquirirem o curso online de jardins comestíveis não convencionais. Nesse e-book aqui, que a gente trata sobre as hortaliças não convencionais, a gente começa aqui falando sobre as punk, né? Mostrando aqui um pouco da diversidade de plantas alimentícias não convencionais que existem no planeta. Existem mais de 300 mil espécies de plantas comestíveis e a gente só come apenas 150. Alguns autores dizem que nós utilizamos apenas 0,04 da biodiversidade alimentícia do planeta, né? Então, a gente precisa aumentar a quantidade de plantas que a gente ingere, conhecer elas, né? E preservar elas também. Então, é importante a gente conhecer também um pouco sobre identificação botânica, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre identificação botânica, mas lá no meu curso online vocês vão ter uma aula específica só sobre identificação, né? Para aprender um pouco mais, a conseguir olhar para as plantas e ter um pouco mais de sabedoria na hora de identificar as plantas, conhecer as nervuras das folhas, enfim, algumas estruturas que são importantes a gente ter um pouco de conhecimento para facilitar um pouco a identificação botânica e até para a gente tirar fotos, se a gente quiser mostrar para algum especialista, para que ele possa identificar para a gente, é importante que a gente saiba, né, o que registrar daquela planta, né? Registrar o caule da planta, registrar as folhas, enfim. E aí eu tenho uma aula mais específica sobre isso no curso online, mas depois a gente vai falar sobre o curso. Então eu quero apresentar para vocês aqui esse e-book, né, mostrando aqui para vocês que a gente vai falar sobre as hortaliças. E a primeira planta aqui que a gente vai falar é a beldroega, que é a planta que eu mais consumo, né? Realmente, se vocês forem ver os meus stories, o meu Facebook, o meu Instagram, a maioria das receitas eu utilizo a beldroega. Mas por que eu utilizo tanto a beldroega? Eu utilizo ela muito porque ela é a planta mais rica em ômega 3 do reino vegetal. Então, muitas vezes os nutricionistas, né, eles acham que a maior fonte de ômega 3 são os peixes do oceano, até como está escrito aqui nesse texto, né? Mas, na verdade, a beldroega ela chega a ter mais ômega 3 do que o salmão e do que a sardinha, né? Então, é bastante interessante utilizar a beldroega e é importante a gente falar também sobre o equilíbrio dos ômegas do nosso organismo, do equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Né? O ômega 3 ele é anti-inflamatório e o ômega 6 ele é pró-inflamatório. E na nossa alimentação atual a gente consome muitas coisas que são ricas em ômega 6. Isso acaba fazendo um desequilíbrio entre os ômegas do nosso organismo. Isso acaba fazendo com que a gente tenha uma bioquímica
pró-inflamatória elevada. E a gente precisa aumentar a nossa bioquímica anti-inflamatória. Então, para isso, a gente precisa ingerir mais alimentos que sejam ricos em ômega 3. Né? E a beldroega ela é excepcional nesse sentido, né? Porque ela é a planta mais rica em ômega 3 do reino vegetal. Então, sabendo disso, né, eu busco consumir a beldroega frequentemente e realmente ela tem me feito muito bem. Realmente é uma das plantas que, se vocês tiverem a oportunidade de consumir elas e plantar ela, façam isso, porque é uma planta super simples de plantar, né, de se reproduzir, e ela vai gerar o alimento para vocês ali eternamente, porque ela está sempre rebrotando, né, uma planta perene. Então você escolhe um pedacinho dela e ela vai rebrotar de novo e rebrotar de novo. Enfim, eu como beldroega o ano inteiro, já há uns 4 ou 5 anos, né, que eu estou consumindo beldroega frequentemente, e eu posso garantir que é uma das plantas mais interessantes para a gente consumir. Então, falando aqui um pouco mais sobre as quantidades de nutrientes que a beldroega tem, eu quero mostrar aqui para vocês que ela é uma planta super rica em vitamina A, vitamina C, vitamina B, carotenoides, né? Ou seja, compostos ali que são anti-inflamatórios e anticancerígenos. Se vocês quiserem pesquisar depois sobre os carotenoides na internet, deem uma olhada aí que é bem interessante. Aliás, fica aqui esse deverzinho de casa para vocês darem uma olhada, né, sobre a beldroega na internet, darem uma pesquisada, que vocês vão ver o quanto ela é interessante, né? E ela também é rica em cálcio, em fósforo, em sódio, em manganês, em cobre, em zinco, em magnésio, em ferro. Enfim, é uma planta bastante completa, né? E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre as propriedades medicinais dela, porque ela não é só nutricional, né? Aqui a ideia, como eu falei para vocês, é se alimentar e se curar ao mesmo tempo. Então a beldroega, além de ter todos esses compostos nutricionais e ter o ômega 3 em uma grande quantidade, né? E ser uma planta rústica, né? Uma planta que guarda ali todo o seu potencial de sobreviver, de resistir às adversidades, de não ter sido mimada pelos seres humanos. Ela é uma planta neuroprotetora, né? Ou seja, ela faz uma varredura dos radicais livres, protegendo as células neurológicas da morte e deterioração. Por essas e outras funções, ela está associada à prevenção e à melhora do Alzheimer e do Parkinson. Então, para doenças neurodegenerativas, né? Para epilepsia também, para crianças também que tenham síndrome do espectro autista, né? É interessante consumir a beldroega frequentemente. Ela também é uma planta antidiabética, antioxidante, anticancerígena, antimicrobiana, anti-inflamatória, anti-ulcerogênica e hepatoprotetora, ou seja, vai proteger o fígado. Né? Então é uma planta bastante completa, né? Com diversas propriedades medicinais e com muitos nutrientes também. Então é uma planta bastante interessante para a gente consumir frequentemente. Né? E aqui está falando um pouco sobre a identificação das plantas. Aqui à esquerda vocês podem ver a Portulaca oleracea e a Portulaca umbratícula. Essas duas plantas têm propriedades bastante semelhantes, né? Então as duas são ricas em ômega 3 e têm todas essas propriedades medicinais que eu falei para vocês. E aqui embaixo a gente tem uma outra portulaca, essa é a Portulaca grandiflora, e ela não é comestível. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que ela tem as folhas com umas pontinhas, né, bem mais pontudinhas do que a Portulaca umbratícula e a Portulaca oleracea. Então essa planta aqui ela não é comestível, tá? Somente a Portulaca umbratícula e a Portulaca oleracea são comestíveis. Então quero mostrar para vocês aqui um trecho onde a Portulaca oleracea foi consumida, né, pelo Thoreau, e ele registrou no livro dele no Walden, né? E aí eu quero ler esse trecho aqui onde ele fala sobre isso, porque eu gosto muito do Thoreau, né? E ele era um buscador assim, né, da simplicidade, de viver na simplicidade, na roça, na natureza, né? Então eu quero ler aqui esse trecho. Ele fala assim: aprendi com a experiência de 2 anos que custaria inacreditavelmente pouco trabalho para obter a alimentação necessária, mesmo nessas paragens. E que um homem pode adotar uma dieta tão simples quanto os animais e ainda conservar-se saudável e forte. Consegui jantar satisfatoriamente de vários pontos de vista com um simples prato de beldroega, Portulaca oleracea, que apanhei num roçado de milho. E aí você vê como é interessante, né? O Thoreau, em 1800 e pouco, estava lá falando sobre a beldroega, sobre a gente poder consumir os alimentos, né, como os animais, e ainda assim se conservar saudável e forte, né? Então é realmente uma planta que permeia a nossa história, né? Muitas vezes a gente não sabe, mas um dos nomes populares da beldroega é salada de negro, porque os negros já conheciam ela como alimento, e quando eles vieram para o Brasil, como eles tinham acesso escasso ao alimento, né, eles colhiam a beldroega onde eles encontravam e consumiam ela. Então um dos nomes populares da beldroega é salada de negro, né, para a gente saber que é uma planta que é utilizada como alimento desde muito, muito, muito antigamente. E a Ora pronobis também é uma planta que eu recomendo bastante que a gente utilize nos nossos sucos verdes,
né? Tanto quanto a Beldroega, que é uma das plantas que eu mais utilizo. A Ora Pronobis é uma planta que ela é super rica em proteínas vegetais, mas além disso ela tem diversas outras propriedades que são muito interessantes para a gente, né? E existem diversas espécies de Ora Pronobis. Existe a Perestia culeata, a Perestia bleu, a Perestia godsefiana e a Perestia grandifolia também. Existem diversas espécies de Ora Pronobis e as que eu mais gosto de consumir são a Perestia culeata e a Perestia bleu. Vou ler aqui um pouco sobre as propriedades medicinais que essa planta tem. Ela tem mais ferro do que a carne ou feijão, tem mais cálcio e fósforo do que o leite, tem muita magnésio e vitamina C para nossa resistência imunológica, tem vitamina A para nossa visão, tem triptofano para o nosso cérebro, e o triptofano é responsável por formar a serotonina no nosso cérebro, então ajuda no nosso humor, nas nossas questões, né, de quem tem depressão ou alguma coisa assim, né? Além disso, ela é ótima para regimes de emagrecimento, para receitas detox. A mucilagem que ela tem ajuda no funcionamento do nosso intestino. Então, é uma planta bastante interessante também, bastante completa, com muitos nutrientes, né, com muita proteína vegetal também. Então, é uma planta que eu realmente recomendo que a gente coloque ela no suco vivo da luz do sol, porque ela é realmente excepcional como um alimento para a gente. E também pode consumir ela em saladas, né? E uma outra planta que a gente pode colocar também no suco vivo é a moringa oleífera, que é uma planta também antidiabética. Ela também é uma planta que tem diversas propriedades medicinais, né? Ela é anti-inflamatória, age sobre o sistema nervoso central, facilitando o sono, auxilia no controle da diabetes, combate radicais livres, controla o desenvolvimento de câncer, ajuda o tratamento de leucemia, é anti-ulcerogênica, protege o fígado, enfim, ela ajuda em diversos aspectos, né? E ela também é uma planta muito rica em nutrientes, né? Ela tem mais vitamina C do que a laranja, tem mais ferro do que o espinafre, tem mais vitamina A do que a cenoura, tem mais cálcio do que o leite, tem mais potássio do que a banana, e também é uma planta riquíssima em proteína vegetal. Então já dá para imaginar, né, o quanto o suco vivo da luz do sol pode ser enriquecido quando a gente vai colocando essas plantas, né? Quando a gente coloca a Beldroega, quando a gente coloca a Ora Pronobis, quando a gente coloca a moringa. E aqui nesse e-book que vocês vão ganhar de bônus, vocês vão ter diversas outras plantas aqui, eu vou falar sobre elas, né, sobre todas as propriedades que elas têm, né, seja o almeirão, seja o jambu, enfim, tem diversas outras plantas aqui que vocês vão conhecer, o picão preto. E aqui vai falando sobre todas as propriedades nutritivas e medicinais dessas plantas que eu recomendo que a gente consuma elas com mais frequência, porque são plantas que têm uma baixa quantidade de antinutrientes e que podem ser consumidas cruas também. Quando ela não puder ser consumida crua, eu vou explicar aqui qual é a melhor forma de consumo da planta, né? Enfim. Então esse é um dos materiais que vocês vão receber quando vocês comprarem o curso online de Jardins Comestíveis Não Convencionais. Esse é um dos e-books que vocês vão receber quando vocês adquirirem o curso online. Vocês vão ganhar esse e-book de bônus e mais outros 2 e-books. Um deles vai ser sobre as flores comestíveis, onde vocês também vão ter diversos estudos sobre as propriedades nutricionais e farmacêuticas de cada uma dessas flores. E também vocês vão ganhar um outro e-book sobre as frutíferas alimentícias não convencionais, ou seja, frutas que a gente geralmente não encontra por aí, mas que têm um grande valor também nutricional e farmacêutico e que também são um excelente alimento. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho alguns cursos online e eu quero falar para vocês um pouco mais sobre a oferta que eu tenho para fazer para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de receber os 2 cursos pelo preço de um curso só. E qual é o benefício de comprar o curso online? O benefício é que você vai poder assistir às aulas de onde você estiver e quando você quiser, né? E eu sei bem do benefício disso porque eu consegui alcançar pessoas que estavam muito, muito distantes de mim e que talvez eu nunca iria encontrar elas pessoalmente. Então eu sei que é perfeitamente possível vocês acompanharem as aulas e as aulas não são muito longas, então é perfeito para você poder encaixar no seu dia a dia ou pelo menos uma vez por semana vocês tirarem uma horinha para poder estar assistindo um pouco mais do curso, anotando as coisas e aplicando na vida de vocês. E o outro benefício que vocês têm é que vocês vão poder assistir de novo as aulas, né? Então quando vocês estiverem com alguma dúvida ou alguma coisa assim, quiserem assistir alguma receita de novo, vocês vão ter lá disponível para vocês poderem assistir quando vocês quiserem. Então esse é mais um benefício de adquirir o curso online. Vocês vão ter acesso a esse curso por 1 ano. Então vocês vão ter um bom tempo para poder acessar lá e assistir, anotar as coisas. Então eu acredito que nesse período com certeza vocês vão conseguir absorver o conhecimento e aplicar na vida de vocês. Além disso, vocês vão poder deixar as dúvidas de vocês na caixinha de comentários. Então a gente vai poder sempre estar respondendo, seja algum aluno ou eu mesmo, vou estar sempre lá respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Então isso também é bem interessante, eu peço também que vocês
ao adquirirem o curso, estejam sempre comentando, me dando um feedback do que vocês acharam da aula, se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida. Isso também é muito importante para eu poder estar sempre melhorando o conteúdo do curso. Bom, se vocês aceitarem essa proposta, vocês vão receber o curso online Jardins Comestíveis Não Convencionais, da Horta ao Prato, que é o meu curso mais prático e mais completo, onde vocês vão aprender um pouco sobre a spunk, sobre a identificação botânica, sobre a agroecologia, sobre o solo, sobre compostagem, a preparar tinturas medicinais também, que é uma coisa muito importante para poder ajudar as pessoas a fazer tratamentos, né? Então agora eu quero mostrar para vocês um pouco do curso por dentro, para vocês terem noção melhor de como ele é. Então, gente, vamos lá agora. Eu quero mostrar para vocês esse meu curso, que é o Jardins Comestíveis Não Convencionais, da Horta ao Prato. Nesse curso é onde eu fiz um resumo sobre todos os conhecimentos que eu acho que vocês têm que adquirir para ter mais conhecimento sobre as plantas alimentícias não convencionais e ter mais propriedade para poder lidar com esse assunto, para vocês poderem se alimentar, identificar as plantas, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do curso. O primeiro módulo é o módulo de boas-vindas, né? Inclusive aqui nesse curso vocês vão ter acesso a um grupo no Facebook, né? Então vocês podem acessar o grupo no Facebook. Aqui tem o link para vocês acessarem o grupo, tá? E essa comunidade de alunos é só para os alunos do curso online. Então lá vocês vão poder trocar experiências, falar sobre o que vocês estão achando do curso, tirar alguma dúvida, mas sempre vai ter também essa caixinha de comentários aqui para a gente poder tirar qualquer dúvida e colocar aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o segundo módulo. O segundo módulo a gente vai fazer uma introdução sobre a spunk, falar um pouco sobre identificação botânica, que é muito importante a gente saber um pouco mais sobre as estruturas das plantas, saber observar melhor as plantas, né? Ter mais conhecimento sobre a forma como a gente observa a planta e ter mais conhecimento sobre as estruturas da planta, né? Que é muito importante. E aqui a parte da alimentação natural, parte 1 e parte 2, né? Uma parte mais teórica, mostrando para vocês todo o conhecimento que vocês têm que ter. Aqui embaixo a gente tem os materiais complementares, tá? Então eu recomendo que vocês sempre vejam os materiais complementares, tá? Cada aula é para vocês assistirem a aula e depois assistirem os materiais complementares. Por quê? Esse curso não é para ser maratonado, não é para fazer uma maratona no meu curso online. É para vocês assistirem cada aula, tirar um tempo da semana para assistir a aula e assistir e estudar os materiais complementares. Dessa forma vocês vão estar sempre absorvendo o máximo do conhecimento. Então aqui uma aula sobre as plantas perigosas e antinutrientes, né? E aqui também algumas sugestões de materiais complementares, as formas de preparo das plantas, né? Como preparar as plantas da melhor maneira, o gersal medicinal, né? Ensinando a fazer o gersal medicinal, que é um tempero maravilhoso que eu uso, e aqui ensinando a temperar comida, né? Mostrando vários temperos diferentes. Essa aula aqui ela tá bem legal, né? Então um prato lindo aqui, eu ensinando a utilizar os temperos, né? Para poder colocar na comida. Então eu vou mostrando, né? Algumas coisas que eu utilizo. Aqui ensinando a fazer um carpaccio de berinjela e abobrinha também, uma receita maravilhosa. Essa receita aqui também está no meu curso online de receitas, depois a gente vai falar sobre ele. Aqui tem ensinando sobre a garantia e qualidade das plantas, né? Então ensinando a colher as plantas, a comprar as plantas, né? Muitas vezes você vai falar, pô, como é que você vai me ensinar a comprar as plantas? É porque às vezes a gente compra uma planta e a planta não é aquilo que a gente está comprando, né? Muitas vezes a planta ela já vem triturada, amassada, né? Ou o pó daquilo ali. A gente não tem certeza que a planta que a gente está comprando é a planta que a gente está pensando que a gente está comprando, né? Muitas vezes a planta é conhecida por nomes populares diversos, né? Então ela pode ter sido confundida, né? Enfim, é bom a gente sempre ter o máximo de conhecimento sobre isso para a gente ter certeza que a gente está utilizando a planta certa para fazer o tratamento certo. Às vezes as pessoas tentam fazer um tratamento com alguma planta, aí fazem lá o chá daquela planta e acaba não funcionando, mas às vezes é porque elas não estão nem usando a planta certa, né? Então isso também é importante, eu não posso pecar pela falta desse conhecimento, né? Então eu tenho que ensinar para vocês como identificar as plantas, enfim, os locais onde eu recomendo que se compre as plantas para a gente ter sempre certeza da origem delas, né? A higienizar os recipientes, a limpar os recipientes para a gente poder preparar as coisas, né? Preparar as tinturas medicinais. A higienização das plantas, né? A limpeza das plantas, como limpar elas. E essa aula aqui, falando sobre a identificação da origem da moléstia, é para falar um pouco sobre como dar um direcionamento para a pessoa que vai fazer um tratamento com as plantas medicinais, né? E uma frase que eu gosto muito do Hipócrates é que ele fala assim: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixaram doente.
E essa aula vai falar bastante sobre isso, né? Que não existe uma planta mágica, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos, enfim, a nossa alimentação. E é por isso também que a gente tem esse curso aqui, né? Esse curso é para justamente trazer todo esse conhecimento sobre a parte teórica e a parte prática também, né? Tanto do cultivo quanto do preparo das plantas, de fazer tinturas medicinais, né? Então aqui eu falo um pouco sobre as medidas e quantidades para a gente sempre falar a mesma língua, né? Para a gente sempre estar utilizando as mesmas quantidades. Aqui tem uma receita de salada com spunk, né? E esse aqui é como ficou a receita, uma salada deliciosa, muito, muito gostosa e nutritiva. Aqui o beneficiamento de flores comestíveis, ensinando a fazer uma pastinha de flores de malvavisco, né, que fica deliciosa. Depois a gente pode passar essa pastinha no canapé de abobrinha e fica uma delícia, fica maravilhoso. 100% crua. Aqui ensinando a fazer as tinturas medicinais, né, uma das aulas mais legais aqui desse curso. E esse material aqui é um material que você pode realmente fazer muito dinheiro com isso aqui, né, porque se você se propor a fazer as tinturas medicinais da forma como eu ensino, seguindo aqui só esse módulo 3 aqui, né, já é o suficiente com certeza para você ganhar muito mais dinheiro do que o que você vai gastar comprando esse curso aqui e aprendendo, sem contar a quantidade de conhecimento que você vai adquirir aqui, economizando anos de vida, de pesquisa, de leitura, de busca de conhecimento, né? Dá para ver que é uma coisa bastante prática. E em especial essa aula aqui é uma aula onde você pode preparar as tinturas medicinais para vender elas, né? E recuperar o dinheiro que você investiu aqui nesse curso. Depois a gente vai então passar para os conhecimentos sobre o solo, né? Eu vou fazer uma introdução sobre os tipos de solo, até para a gente conhecer um pouco mais, né, do que a gente está olhando, qual é o tipo de solo que a gente tem para trabalhar, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre sucessão ecológica, né, sobre agrofloresta também, né? Então aqui tem algumas aulas bem legais assim, né? E depois a parte de nutrição das plantas, que também é muito importante, né? Parece que está desconexo, mas não, é importante a gente saber sobre a nutrição das plantas, porque as plantas têm que estar bem nutridas para poder nutrir a gente, né? Então a gente tem que saber o mínimo sobre a nutrição das plantas, né? Tem um conhecimento básico aqui sobre pH do solo, enfim, uma série de coisas que eu ensino nessas aulas. Depois uma aula sobre micorrizas, falando sobre a conexão das plantas com os fungos do solo, né, que aumentam a superfície de contato das raízes das plantas, trazendo nutrientes e água. Enfim, nessa aula aqui eu explico melhor por que isso é tão importante, né? E aqui como identificar um solo saudável, como criar um solo saudável, né? Uma aula também sobre o planejamento de uma linha de agrofloresta aqui, utilizando a spunk, né, como eu faço aqui em casa, para que vocês tenham um pouco de conhecimento. E depois aqui uma aula sobre a importância do manejo na agrofloresta, né, de manejar a bananeira, de estar sempre fazendo os manejos, que é muito, muito importante quando a gente planta em agrofloresta, se vocês desejarem plantar dessa maneira, né. Depois aqui uma aula ensinando como controlar as formigas saúva, né, com um áudio da Ana Primavera, onde ela ensina também, e eu mostrando na prática como eu faço aqui em casa. Depois aqui uma aula ensinando a fazer o broto de semente de girassol. Essa aula aqui também está bem legal, né? Eu ensino bem na prática mesmo a fazer o broto. Depois eu mostro aqui eu colhendo os brotos, né? E preparando depois uma salada com eles, maravilhosa. Olha aí que delícia. Então é assim que ficou a receita com os brotos de semente de girassol, né? Maravilhosa. E eu ensino aqui a fazer essa receita. E aqui nas indicações eu faço uma introdução sobre a compostagem, depois a gente tem uma aula teórica, né, de 2 partes aqui, falando sobre compostagem, depois a aula prática, ensinando a como compostar, né, a importância da troca e da solidariedade, né, que é muito importante a gente estar sempre trocando mudas e trazendo diversidade para nossas hortas, levando diversidade para os nossos companheiros, né, para as pessoas que estão buscando cultivar. Então aqui a gente vai fazendo as indicações finais, tem uma outra aula também com o Geraldo Varjabedian, que a gente fala sobre sustentabilidade, autonomia e resiliência, né, que tem muito a ver com isso que eu estou falando com vocês, de estar sempre fazendo trocas, buscando fazer manejos nas hortas dos outros, nas agroflorestas dos outros, né, dos seus amigos, seus companheiros, das pessoas que você conhece. Assim a gente vai sempre trocando as coisas, trocando conhecimento, trocando muda, trocando semente e trazendo uma diversidade maior para todos nós. Bom, esse é o conteúdo do curso. E aqui eu tenho as aulas bônus, né, umas aulas ao vivo, onde eu vou sempre fazendo aulas ao vivo, com alguns especialistas que eu vou chamando e vou colocando as aulas aqui. Então eu vou colocar mais algumas aulas aqui, né? Sempre ao longo do tempo eu vou atualizando e colocando novas aulas ao vivo e convidando os alunos para participarem dessas aulas, onde eu convido especialistas para a gente estar sempre trocando ideias e aumentando o conhecimento. Então esse é o conteúdo do curso online Jardins Comestíveis Não Convencionais da Horta ao Prato. Bom, agora que vocês já conhecem o meu curso mais completo, Jardins Comestíveis Não Convencionais,
eu quero mostrar para vocês o outro curso que vocês vão receber se vocês aceitarem essa oferta. E esse outro curso é o curso de receitas Punk Detox, que é o meu curso onde eu ensino diversas outras receitas com as plantas alimentícias não convencionais, porque senão esse meu curso de jardins comestíveis não convencionais ia ficar muito longo. Então eu resolvi separar em um outro curso diversas receitas que eu sempre vou fazendo e vou sempre colocando mais receitas ali nesse curso online. Então eu vou mostrar para vocês também como é o meu curso de receitas Punk Detox, que vocês vão receber de bônus se vocês aceitarem a oferta que eu vou fazer para vocês amanhã. O legal de ter um curso de receitas, como eu falei, vocês vão poder assistir de novo as aulas, então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar lá e dar uma olhada para poder refrescar a memória e até mesmo para vocês terem novas ideias, né? Vocês podem tirar dali daquelas minhas receitas algum conceito básico, que é justamente isso que eu ensino. Eu ensino a ter um conceito básico sobre a receita e depois vocês podem aprimorar ela e fazer ela de acordo com os ingredientes que vocês tenham. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o curso Punk Detox por dentro. Então, gente, agora eu quero apresentar para vocês o meu curso de receitas Punk Detox, que é um curso maravilhoso que eu programei ele todinho para poder passar o máximo de conhecimento, dar o máximo de conceitos sobre as receitas que eu faço, utilizando as plantas alimentícias não convencionais. Mas esse curso aqui, ele não é necessariamente só para quem tem acesso às plantas alimentícias não convencionais. Quando vocês forem assistindo essas aulas aqui, vocês vão perceber que muitas receitas aqui vocês podem fazer com as coisas que vocês encontram normalmente no sacolão, no mercado, né? E as punk, elas são um ingrediente a mais na maioria das receitas, né? Só em algumas receitas que elas são centrais mesmo. Então, mostrando aqui para vocês como é o curso. No primeiro módulo a gente faz uma recepção aqui, né? Mostrando como utilizar a plataforma, falando um pouco sobre os conhecimentos que a gente vai compartilhar, né? E no segundo módulo é bem parecido com o Jardins Comestíveis Não Convencionais, né? Porque aqui eu tenho que fazer uma introdução falando sobre as punk, falando um pouco também sobre a identificação botânica, né? Sobre alimentação, né? Sobre os conceitos de alimentação e falando também sobre os antinutrientes, né? As plantas perigosas. Então essas aulas aqui elas são importantes para os dois cursos, né? As formas de preparo das plantas alimentícias não convencionais, né? Então falando aqui sobre as melhores formas de preparar. E aqui falando sobre o gersal medicinal, né? Ensinando a fazer o gersal medicinal que eu faço com erva baleeira e com algumas outras ervas, como eu ensino aqui, né? E ensinando a temperar a comida também, né? Como eu faço para poder temperar a comida utilizando o mínimo de sal possível e me aproveitando das propriedades das plantas alimentícias não convencionais, né? Depois a gente passa aqui para o módulo onde eu ensino a fazer o suco vivo da luz do sol, né? Uma vitamina sem leite, sem açúcar, né? Vitamina adoçada com tâmaras, o leite de melão com semente, que também fica maravilhoso, né? O chocolate quente. Isso aqui eu fiz mais para quem tem filho pequeno, criança, alguma coisa assim, né? E às vezes quer consumir um Nescau, alguma coisa assim, e não sabe muito bem como substituir, né? Então eu bolei essa receita aqui pensando nisso, né? Depois a gente vai partir para o módulo de saladas, né? Mas isso não quer dizer que não seja o chocolate quente não seja para pessoas adultas, né? Com certeza às vezes a gente sente vontade num dia frio, né? De consumir uma bebida um pouco mais quente e tal, né? E ela não necessariamente vai passar pela fervura, como eu ensino ali na aula, né? Tem uma temperatura adequada ali para a gente colocar ela. Então, no quarto módulo aqui eu vou falar sobre as saladas e os molhos, né? Então aqui falando sobre a salada Punk Detox, né? Utilizando várias punk aqui, capuchinha, palmito de pupunha, enfim. Aqui o macarrão de abobrinha com tahine e flores comestíveis. Essa receita aqui é muito, muito gostosa, deliciosa mesmo, fica muito boa. A pasta de semente de girassol e flores comestível. Essa pasta aqui ela pode ser utilizada para ser vendida comercialmente tranquilamente, né? Uma receita que dá para fazer várias compostinhas assim e colocar para vender, né? O sushi Punk Detox, essa daqui também é uma receita que dá para vender tranquilamente, né? Aliás, né, nesse curso aqui tem muita receita aqui que quem tiver restaurante ou alguma coisa assim, né, vai se aproveitar muito bem, porque são receitas simples, né, fáceis de fazer e que são muito gostosas e muito nutritivas, né. Aqui é basicamente a maioria das coisas que eu consumo no meu dia a dia, né. E conforme eu for fazendo outras receitas assim, né, claro que tem algumas que eu ainda não coloquei aqui, mas
Sempre que eu for tendo mais tempo, eu vou gravando elas e colocando mais receitas aqui no curso. Então aqui o molho pesto de Ora Pronobis, o carpaccio de berinjela com a spunk também, essa receita deliciosa de berinjela, num dia quente assim, né? Ela é bastante refrescante, muito boa. Molho branco com sementes oleaginosas, como fazer o broto de girassol, né? E aí fazendo uma salada também com broto de girassol, que é deliciosa, né? O broto de girassol é um dos melhores brotos para consumir. Aí depois a gente passa para o módulo de tortas, sorvetes, né, e pizzas. Aqui o brigadeirão vivo, né, um brigadeirão delicioso. Esse brigadeirão é uma das melhores receitas para festas. Sorvete de banana, mas dá para fazer esse sorvete com várias outras coisas, né? Depois que vocês derem uma olhada aqui na forma como eu faço ele, vocês vão ter ideia para fazer de vários outros sabores. A torta de frutas, essa torta de frutas é deliciosa também. A gente fez no aniversário, quando a gente estava na casa de um dos alunos aqui do curso online de Jardins Comestíveis Não Convencionais, que é o Ioave, que acabou se tornando um grande amigo também. Né? O sushi de banana, que é um sushi doce, que fica maravilhoso, muito, muito gostoso mesmo. Aqui os cinnamon rolls, né, que são os rolinhos de banana desidratada com uma pastinha que a gente coloca ali de chocolate também, que fica uma delícia. Chocolate que eu digo é a tâmara com cacau, né? E, enfim, aí eu ensino a fazer essa receita aí também, que fica maravilhosa. Torta de quinoa germinada. Essa torta de quinoa germinada é incrível, foi uma invenção minha, né? Não aprendi isso com ninguém. Eu fui improvisando e fiz essa receita que ficou também maravilhosa. Até vou assistir-la de novo para lembrar como é que faz ela e fazer mais vezes, porque ela tá muito, muito, muito boa. Nossa, ficou incrível. Isso aí ficou na geladeira, assim, eu fui comendo, pô, foi maravilhoso. E aqui o hambúrguer de quinoa germinada, né? Esse hambúrguer que vocês devem ter visto várias vezes aí no meu Instagram, né? Eu já mostrei várias vezes essa receita aqui e é uma das que eu mais consumo. E é delicioso, né? Maravilhoso isso aqui. E agora eu vou colocar aqui a receita de pizza, né? Uma aula que eu fiz com a Juliana Malhardi. Vou colocar aqui no curso. E é isso, vou estar sempre atualizando aqui, sempre colocando alguns conteúdos novos aqui. E esse é o curso de receitas, onde vocês vão aprender diversas receitas maravilhosas, tirar várias ideias daqui, né, para vocês também improvisarem, né, com os ingredientes que vocês encontram aí no seu dia a dia e poder ir transformando a sua alimentação em uma alimentação de cura. Além desses 2 cursos, vocês vão receber os 3 e-books de bônus. Então eu quero mostrar para vocês por dentro também esses e-books para que vocês saibam um pouco mais o que vocês vão receber se vocês adquirirem o curso e fizerem parte desses 10 primeiros que vão receber essa oferta com todos esses bônus. Então, gente, vou terminar de mostrar para vocês aqui esse e-book de hortaliças comestíveis. Tá? Aqui, como você já sabe, né, a gente começou falando sobre a Biodroga, falando sobre todas as propriedades dela, que vocês vão ler melhor, né? Todas as propriedades medicinais delas, enfim, a identificação também. E aqui sobre a Ora Pronobis, a gente também tem um pouco da história da Ora Pronobis, né, e falando sobre as espécies de Ora Pronobis, como identificar elas. Aqui um pouco sobre as propriedades medicinais dela, né, e nutritivas. Depois sobre a moringa. Aí também falando sobre as propriedades medicinais, as propriedades nutritivas, sugerindo algumas receitas. Aí depois a gente vai falar sobre o jambu, falando sobre as propriedades medicinais, as propriedades nutritivas, sugerindo receitas também. O almeirão, mesma coisa, falando sobre as propriedades nutritivas e medicinais, sugerindo uma receita. O picão preto, que também é uma planta super antioxidante, anti-inflamatória, que eu não tive tempo de falar, mas estou mostrando aqui para vocês, que também tem algumas sugestões de receitas com picão preto, que é uma planta incrível. Né? A tansagem também, que é uma planta super medicinal, muito utilizada para poder tratar infecção urinária. Né? E também tem diversos usos culinários aqui, a gente sugere alguns usos culinários aqui. O trevo, que também é uma planta que eu utilizo bastante nas minhas receitas, né, para poder enfeitar alguns pratos, como vocês estão vendo aqui. Essa daqui é uma das receitas que está no curso online Punk Detox. A ortiga vermelha, que é uma das plantas mais ricas em micronutrientes da natureza. Ela compete em quantidade de proteína vegetal com a Ora Pronobis. É uma planta bastante interessante, também pode ser utilizada para fazer alguns insumos para a gente poder colocar na horta. Isso eu explico melhor lá no curso online. A gente vai ter também a erva baleeira, que é uma planta super medicinal, né, super anti-inflamatória, antioxidante, enfim, com diversas outras propriedades, também super bactericida, né, uma planta que eu utilizo bastante. E eu utilizo ela para fazer o gersal medicinal,
né? Então essa receita eu também ensino no curso online com a erva baleeira, que é uma planta bastante interessante nesse aspecto de dar gosto para as coisas, né? E eu uso isso aqui para poder temperar as comidas, e lá no curso a gente tem uma aula sobre isso. O maestruz também, que é uma planta super medicinal, né? Foi considerada aí uma possível planta para poder ser utilizada no tratamento da Covid, né? E realmente foi utilizada com sucesso em diversos casos. A pariparoba também, que é uma planta super medicinal, né? Eu também gosto de desidratar ela e utilizar ela nesse meu gersal medicinal que eu faço. O picão branco, que é uma outra planta que também tem diversas propriedades, né? E o nirá também, um tempero. Enfim, aqui vocês vão encontrar diversas plantas aqui, o espinafre amazônico e mais algumas plantas que você vai encontrar aqui nas hortaliças não convencionais, falando sobre todas as propriedades nutritivas e medicinais delas. E agora eu quero mostrar para vocês o e-book de flores comestíveis. Nesse e-book de flores comestíveis, vocês vão encontrar as propriedades nutritivas e medicinais das flores comestíveis. Então aqui a gente começa falando sobre o malvavisco, né, e o hibisco, que são duas plantas que eu utilizo bastante também na minha alimentação, né, e aqui vai ter uma descrição mais profunda sobre todas as propriedades deles, né, e a sugestão de uma receita. A capuchinha, que também é uma planta que tem muita propriedade medicinal, é uma planta realmente incrível, né, e também tem algumas receitas aqui que eu vou sugerir com ela. E, bom, vocês vão conhecer mais quando vocês tiverem acesso aqui a esse e-book, né? A xanana também, que é uma planta super incrível, ela é muito gostosa, ela tem um gostinho doce, essa flor, né? Então a gente pode utilizar elas em saladas também. E as folhas dela também têm diversas propriedades nutritivas e medicinais. Então eu vou deschavar melhor aqui, né? Vou mostrar melhor aqui todas as propriedades dela, sugerir também uma receita, enfim. O girassol também, com as suas propriedades nutritivas e medicinais, as utilizações não convencionais, como fazer um broto de girassol. Inclusive essa é uma aula que eu dou no curso online Punk Detox, tá? Fazer o broto de girassol e utilizar ele em saladas. O amor perfeito, que também é uma planta super medicinal, incrível, com diversas propriedades aqui, né? Que também tem o caemferol, que é uma substância super medicinal também, né? E aí também a utilização dela em saladas. A clitória, que é uma planta nootrópica que ajuda a gente a melhorar o funcionamento cerebral, então ela ajuda na memória, ajuda no raciocínio lógico, ajuda no foco, na disposição, né? Uma planta realmente também bastante interessante, antidiabética, né? Essas flores aqui têm propriedades antidiabéticas. Enfim, é mais uma planta que vocês vão aprender também. Eu ensino a fazer tinturas medicinais, né? Então a gente pode fazer uma tintura medicinal com a clitória, né, extrair todas essas propriedades medicinais dela, e é uma coisa que eu ensino também a fazer no curso online. A rosa, que também é uma planta bastante interessante, né, como planta comestível, também tem diversas propriedades nutritivas e medicinais, e aqui eu mostro um pouco, né, dessas características dela, e aqui a utilização dela em uma receita, né, a tagete também, né, ou conhecida como cravo de defunto, que é uma planta também que tem diversas propriedades, né, ela é mais interessante na horta já, para poder matar nematóides, né, que são pequenos organismos que podem causar danos às raízes das plantas. Enfim, ela também pode ser utilizada como comestível. Aqui eu falo um pouco mais sobre ela, né, e todas as suas propriedades nutritivas e medicinais. A begônia também, que é uma planta que tem diversas propriedades, ela é muito gostosa. Ela tem um gostinho meio azedinho assim, né, meio ácido. E eu gosto bastante de utilizar ela nas minhas receitas. E bom, aqui vocês vão ter acesso a mais algumas plantas, né, o cravo, por exemplo, né, a cravínia. E vamos passar agora para o e-book de frutas comestíveis não convencionais. Nesse e-book aqui sobre as frutas, é bem legal também que eu vou falar sobre diversas frutas que muitas vezes a gente pode encontrar por aí e achar que ela não é comestível, mas ela tem diversas propriedades nutritivas e medicinais. Então aqui a gente começa falando sobre o morango silvestre, que é uma planta bastante gostosa também, né? E também tem uma série de propriedades nutritivas e medicinais aqui. Vocês vão ver melhor quando vocês tiverem acesso ao e-book. O tamarilho ou tomate de árvore, que também é uma fruta que é bastante encontrada. Se vocês não sabem, eu administro o maior grupo sobre as plantas alimentícias não convencionais no Facebook, né? E lá eu encontro muitas vezes as pessoas em dúvida com relação a essas plantas aqui. Então também por isso eu coloquei aqui nesse e-book essas plantas, porque eu sei que elas são as que são encontradas com mais frequência e que geralmente as pessoas mais têm dúvida sobre elas. Então eu fiz aqui um resumo sobre todas as propriedades nutritivas e medicinais, né? Tá bem completo aqui esse material. O jaracatiá, que também é uma planta bastante interessante, ela é conhecida como a tâmara brasileira, né? Porque ela desidratada é mais doce do que tâmara. E é uma planta também que tem muita propriedade nutritiva e medicinal. É uma planta que permeia a nossa história, né?
que foi encontrada aqui desde quando os portugueses chegaram aqui, e ela está na carta de Pedro Vaz Caminha, né? A grumichama, que é uma planta também ameaçada de extinção, que é deliciosa, como se fosse uma cereja brasileira, né? Uma planta maravilhosa também, que tem diversas propriedades nutritivas e medicinais, e aqui eu falo um pouco mais sobre elas. A jabuticaba branca, o mirtilo amazônico, o melão de São Caetano, o bacupari, a jussara, o açaí jussara, que também é uma planta maravilhosa, a ameixa da mata, e mais algumas frutas que vocês vão encontrar aqui nesse e-book. Então é isso, esse é mais ou menos o material que vocês vão encontrar. E o benefício de receber esses 2 cursos e esses 3 e-books é que você vai economizar muito tempo de vida pesquisando sobre essas plantas e aprendendo mais sobre todos esses conteúdos que eu já organizei de uma forma crescente para que você possa caminhar tranquilamente, se desenvolvendo e tendo mais clareza sobre todos esses conhecimentos, que também é muito importante a gente ter alguém que já sabe um pouco mais para poder guiar a gente, né? E dar mais segurança para a gente. E se você por algum motivo não gostar do curso, você vai ter a possibilidade de cancelar a compra, né? Até 7 dias você pode cancelar a compra. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso, você pode entrar lá no curso, ver todas as vantagens que você vai ter, dar uma olhada nos conteúdos. E se você achar que não é para você, você pode cancelar a sua compra e ficar com seu dinheiro de volta. Então, se você ficou interessado, se prepara amanhã às 7 horas da manhã. Eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp para vocês poderem comprar esse curso online e receberem de bônus o curso Punk Detox e os 3 e-books também. Mas atenção, só vai valer para os primeiros 10 inscritos. Então, se você está interessado, já fica atento para as 7 horas da manhã você receber o link, comprar e me mandar o comprovante lá no WhatsApp para que eu possa te mandar os outros cursos de bônus. Depois desses 10 primeiros, a gente não vai mais ter essa promoção. Então, faça o possível para você poder comprar o curso entre os 10 primeiros, logo após eu ter mandado o link lá no grupo do WhatsApp às 7 horas da manhã. E se você chegou até aqui, está assistindo esse vídeo e não está lá no grupo do WhatsApp, eu não sei porque você não está lá, clica aqui no link da descrição para poder entrar lá no grupo do WhatsApp e poder receber também esse link e ser um dos 10 primeiros inscritos, receber os 2 cursos online e os 3 e-books de bônus. Esse é um presente de Natal que eu estou dando para vocês, tá? Ano que vem isso não vai estar mais nesse preço, então eu recomendo que vocês entrem lá no grupo do WhatsApp. Se vocês não estiverem lá ainda, pode entrar também lá no meu Instagram, no link lá da bio, clica lá no link, entra para o grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp amanhã às 7 horas da manhã eu vou mandar o link para vocês, que os 10 primeiros vão ter acesso aos bônus dessa oferta que eu estou falando para vocês. Então agora, se você chegou até aqui, eu quero que você comente, me dê um feedback do que você achou dessa aula. E você envie isso aqui para algum amigo seu que você sabe que precisa melhorar a alimentação, que muitas vezes foi sabotado pela indústria alimentícia, que está passando por alguma dificuldade, que está ficando doente, que está ficando obeso, que tem diabetes ou que tem algum problema de saúde. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar muito essa pessoa a melhorar a alimentação dela, consumir alimentos que alcalinizem mais o organismo dela, que gerem menos muco, que sejam menos inflamatórios e que vão ajudar ela a melhorar todos os padrões de saúde dela. Isso vai ajudar ela a conhecer os netos dela, a ver os filhos dela brincar, a envelhecer com saúde, a ter mais qualidade de vida. E a gente sabe que isso não tem preço. Então compartilhe aí, envie o link dessa aula aqui para algum amigo seu, porque esse vídeo não vai ficar disponível para sempre, em breve eu vou tirar ele do ar. Mas eu quero muito que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar muita gente. Então faz essa forcinha aí, compartilha com algum amigo seu. E amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, quando eu mandar o link lá no WhatsApp, você vai saber o preço dessa oferta que eu estou te propondo. Mas o que eu posso te adiantar, como eu disse, é que não vai ser o preço de uma banana na feira. A soma desses 2 cursos, mais os 3 e-books, vão te dar o caminho para você poder alcançar uma alimentação de cura. E a gente sabe que ter uma alimentação saudável, ter qualidade de vida, acordar bem, não tem preço. Tudo que a gente quer quando a gente não tem saúde é conquistar a nossa saúde de volta. Porque quando a gente tem saúde, a gente pode ter qualquer coisa que a gente deseja na nossa vida. E se você deseja conquistar qualquer coisa na sua vida, você precisa ter saúde para poder fazer isso. Você precisa ter energia para poder fazer isso. E eu tenho certeza que o conteúdo desse curso vai te guiar por esse caminho. Para você ter clareza, ter ideias, ter novas receitas, conhecer mais sobre as plantas e caminhar para uma alimentação de cura. Então fica atento amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou mandar o link lá no WhatsApp. Só os 10 primeiros inscritos vão ter acesso a essa promoção que eu falei para vocês, de ganhar o curso online Jardins Comestíveis Não Convencionais da Horta ao Prato, o curso online Punk Detox com diversas receitas e os 3 e-books, o e-book de hortaliças, o e-book de flores comestíveis
e o e-book de frutas alimentícias não convencionais. Então, se você já tiver decidido e tiver escolhido fazer parte dessa última turma do ano e eu não sei quando eu vou abrir as inscrições para a próxima turma, eu recomendo que você faça a sua inscrição o mais rápido possível e me envie lá no meu WhatsApp o comprovante da sua inscrição para que eu possa te mandar o curso online Punk Detox de graça e também possa te enviar no seu e-mail os 3 e-books. Você vai ter que me enviar o comprovante de inscrição e o seu e-mail para que eu possa enviar lá no seu e-mail os 3 e-books e eu também vou poder te enviar o link de inscrição para o curso online Punk Detox de graça. Então eu espero vocês amanhã, às 7 horas da manhã, lá no grupo do WhatsApp. Quem não está lá no grupo do WhatsApp ainda, clica aqui no link ou então vai lá no link da minha bio do Instagram para poder entrar nesse grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou mandar o link para vocês poderem se inscrever e essa oferta só vale para os 10 primeiros inscritos. Um Feliz Natal para você, que você tenha um ótimo ano novo, que você consiga transformar a sua vida. Esses são os meus votos do fundo do meu coração. Obrigado por toda a atenção de vocês aqui. Amanhã eu mando o link lá para vocês e eu quero que você comente aqui para eu saber o que você achou dessa aula. Valeu, um abraço!